falha está nas políticas públicas. E quanto menos políticas públicas eficientes nós tivermos, maior é a criminalidade, maior é a desigualdade. E quanto maior a desigualdade numa sociedade, maior é... Renomado advogado, doutorado em Direito Penal. Entre as suas várias publicações, é autor da obra Crime de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, a Realidade Angolana. E coautor da polêmica obra Confissões de um Estadista. Com vocês, Benja Satula. Longa vida, longa vida, longa vida. Fala para vocês, Yuri Kitek. Oi. Eu estou ladeado do meu grande camba, o Eli Ernesto, mas para mim ele é o barbudo exigente, que ele passa a palavra. Atmosfera. Senhor Barbudo. Longa vida. Obrigado, chefe Yuri, brother. Hoje vamos ter uma aula magna. Eu não sei se é aula magna, se é aula de especialidade. Podemos considerar aqui uma espécie de pós-graduação em tempo integral. Exatamente. É muita informação, muito conteúdo valioso que vamos receber e também estamos a ser abrilhantados com a presença especial aqui do nosso convidado, o Dr. Dumilde. E já agora, seja bem-vindo ao podcast Banca para Todos. Esta é a primeira edição do podcast Banca para Todos. Só para terem uma noção, o interesse específico desse podcast é conversar de forma simples, numa linguagem que as pessoas percebam, sobre temas de finanças, economia, e o nosso interesse é que tu que estás lá em casa compreendas e passes a ganhar gosto, né? Vamos assim dizer de forma simples. E nós decidimos, e penso que tivemos muito bem na escolha, em iniciar o podcast com o Dr. Benja Satula. Dr. Benja, seja bem-vindo. Eu também posso lhe chamar de vizinho e eu já explico a vocês porquê. Seja bem-vindo aqui à casa Banca para Todos, doutor. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer contribuir e participar em iniciativas, principalmente quando o objetivo é esclarecer Angola, esclarecer os angolanos, esclarecer os nossos compatriotas sobre a necessidade de determinados temas. No caso, para o tema de hoje, é de extrema necessidade, por isso aceitei o desafio e vim aqui para convosco poder partilhar, discutir, abordar estas questões dentro do período que está reservado. Exatamente. Ótimo. Permita-me tirar o casaco para eu ficar mais à vontade e também de forma mais aconchegante. Só um minutinho, por favor. Fica à vontade. Enquanto isso, vamos dar sequência. O podcast Banca para Todos é patrocinado pela TV Jovens Ideias e pela Resulte Mais. O interesse é dar cada vez mais resultados. Somos jovens e nós acreditamos que esse é o nosso dever. E pronto, penso que dispensa apresentações, mas esteja aqui à vontade em falar um pouco sobre a sua carreira profissional, quiçá questões pessoais para apresentarmos à nossa audiência. Esteja à vontade, doutor. Não há muito para dizer, né? Sou jurista, Certo. sou um cidadão, eu digo que sou sempre um atleta da liberdade, Certo. um cidadão que aprecia a liberdade, mas também tem estado preocupado com o país. Aliás, qualquer um de nós que ama Angola está preocupado com Angola, quer que Angola dê passos significativos, né, rumo ao futuro. E pronto, e sou este cidadão que, de facto, partilho os meus tempos com isto, com a advocacia, com o ensino do direito, com formações e também com intervenção e ações sociais, né, que eu creio que é a parte que me completa, ou seja, é a parte originária, né, que depois nós temos que ir buscar para fazermos o que nos dá prazer, nós temos que ir buscar aquilo que vai financiar o que gostamos de fazer, né? Exatamente. Muitas vezes o que gostamos de fazer não dá dinheiro. É verdade, Eu preciso ir buscar dinheiro em algum sítio para financiar as nossas atividades que fazemos com prazer. E eu creio que o que faço de forma para ter finanças
para ter capacidade financeira, é no fundo para poder financiar as coisas que eu amo fazer, né? Que é ensinar, que é partilhar, que é viajar por Angola, discutir ideias, é questionar, fazer questionamentos, acampar, é o que eu gosto, né? Eu gosto de Angola. Angola é um país enorme. Eu gosto de viajar por esse país. Angola é um país grande e belo, como se diz, né? Isso está no livro de... Eu já nem me recordo agora. Eu acho que é livro da primeira. Dependentemente da época, cada um tenha estudado, mas quase todo mundo sabe que Angola é um país grande e belo. É um país grande e belo, é isso. Sim. Doutor, nós o convidamos para falar sobre alguns temas e vamos começar assim de forma simples. Se uma mamã que estiver lá em casa, algum jovem que não tem tanta informação, tanta literacia, quiser perceber o que é compliance, não é? O que é que poderíamos perceber sobre isso, na visão do doutor? Muito obrigado, Yuri, Ernesto. É assim, eu acredito que este é um dos grandes problemas que nós temos para a compreensão da questão de compliance. Porque nós queremos começar a meio. E o compliance é começar a meio. Okay? Este aqui é o ponto. Qual é o ponto de partida? É que é expectável que todos nós sejamos pessoas honestas. É expectável que cada um de nós faça a sua parte sem prejudicar o outro. Isto é o que é expectável. Exato. Mas também sabemos que, infelizmente, por livre-arbítrio das pessoas, e isto nem é sobre leis. Eu digo sempre, eu sou jurista, mas eu não gosto de leis. E não gosto de leis por quê? Porque eu percebo que a lei só é chamada quando alguém falha. Porque o direito é bom senso. E quem tem bom senso pode ser um grande jurista, um grande profissional e um grande cidadão. Então o ponto é que nem sempre as pessoas dotadas de livre-arbítrio nem sempre fazem o que é correto. Como as pessoas nem sempre fazem o que é correto, por N razões, não vamos aqui explicar todas, mas por N razões, como as pessoas nem sempre fazem o que é correto, surge aqui uma necessidade de nós podermos fazer uma triagem entre quem faz e quem vive honestamente e quem não faz bem, não faz o que é correto ou não vive honestamente. Mas uns e outros têm a tendência de... Ninguém quer vir dizer que eu sou desonesto. Porque se alguém for convidado a apresentar o seu próprio cartão de visita, ele apresenta-se como uma pessoa rigorosa, competente, honesta. Sim. Porque aquilo que nós somos no subterrâneo ninguém quer trazer à baila. Então isto significa o quê? Por que é que eu estou a dizer isso? Porque por causa disto nós temos criminalidade na sociedade. Por várias razões. Uns crimes podem ser motivados por falência de políticas públicas, outros podem ser motivados por desvios comportamentais das pessoas, mas nós temos crimes. E o problema do compliance, porque é que é meio? Porque durante muito tempo, e aqui com grande ênfase, isso já aconteceu, o compliance vem muito para travar a ideia de branquear capitais. Sim. De lavagem de dinheiro. E eu tenho estado nos tempos, em 2006, 2007, quando comecei a trabalhar nestas questões e quando estava a dar formações, na altura, porque o tema era desconhecido, eu contextualizando-me, dava um exemplo muito simples. Hoje, o telefone XPTO, né, de marca, é, por exemplo, um iPhone 16, né, Pro, né? Pronto. Sim, não é o do Hélio, mas pronto, nós entendemos. Exatamente. Então imagine que este deve custar mais ou menos 2 milhões de kwanzas. Certo? Mas aproximadamente 1,5 milhão, 2 milhões de kwanzas. Então imagine que lá na minha rua, eu vivia aqui na Precol, né? Vivia na Rua Azul. Se aparecer alguém a me vender um iPhone
Pro Max 16 a 500 mil, eu vou dizer a minha fezada e compro a 500 mil, significa que eu poupei ou 1 milhão ou 1 milhão e meio. Iula. Okay. Minha fezada, né? Pois. Eu compro. Então vamos congelar este momento. Mas agora vamos ao momento contrário, que é, imagino que nós estamos a sair daqui desta nossa conversa e um cidadão pega numa pistola, né, e dispara na perna do Ernesto, recebe-lhe o seu iPhone e quer vender ao Yuri no mesmo instante. Aceitarias comprar? E todos dizem, não aceito porque eu sei que isto é resultado de um crime que aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Exato. No primeiro momento, no primeiro exemplo, eu estou a comprar, mas eu não sei qual é a origem, nem questionei a origem, nem questionei porque é que ele está a vender abaixo do preço. No segundo momento, eu tenho uma fotografia completa de como é que ele conseguiu aquele telefone que justifica que ele esteja a vender aquilo abaixo do preço. A despachar. Ora, como muitas vezes este cenário do crime não é visível, nós temos que implementar regras de compliance para que cada uma das pessoas possa explicar como é que conseguiu o que tem para estar a vender ou para estar a usufruir nesta perspectiva. É daí que surge, dentro da ideia do combate ao branqueamento de capitais, à lavagem de dinheiro, que surge a ideia de nós começarmos a controlar, né? Compliance vem, né, um termo em inglês que vem do controle. Como é que eu estou conforme? Como é que eu posso controlar estes mecanismos, estes fluxos e estes movimentos? É a partir dessa perspectiva do combate ao branqueamento de capitais, das obrigações que as pessoas têm, as organizações, as empresas, as instituições financeiras, as instituições não financeiras, as associações, as ordens, essa obrigação que têm das vários deveres para passar naquilo que eu chamo, para fazer triagem da origem dos fundos, que é importante implementar. É dentre os vários deveres que as pessoas têm, dentre as várias obrigações, há uma obrigação que é a obrigação do controlo. Nós temos de controlar. Como as pessoas, volto à questão da honestidade, como as pessoas nem sempre são honestas. Eu não me posso fiar àquilo que ele me diz. Eu sou uma pessoa honesta, não basta que ele me diga que é uma pessoa honesta. Eu tenho a responsabilidade, dependendo do que eu faço, eu tenho que ter um negócio com ele, tenho que receber o que ele me está a fazer, tenho que comprar o que ele está a fazer, tenho que depositar o dinheiro dele, tenho que lhe vender um quadro, tenho que lhe arrendar uma casa. Eu tenho a responsabilidade, nós chamamos em linguagem de compliance, branqueamento de capital, chama due diligence, de fazer diligências para além das informações que ele me está a dar, para eu perceber se aquelas informações estão conformes ou não estão. Okay? Se eu chegar à conclusão que as informações que ele me está a dar são informações incompletas, eu vou ter que pedir que ele complete essas informações antes de eu manter a relação de negócio com ele. Do estilo, no iPhone, mas onde é que compraste? Posso ter uma fatura em caso de avaria? Mas por que é que estás a vender abaixo do preço? Quanto é que vais ganhar com isto? São questionamentos que se fazem. Estou a falar na rua, sou um exemplo, mas as instituições mais organizadas, as instituições financeiras estão melhor organizadas que as instituições não financeiras, e estas estão melhor que organizações não governamentais, que associações. Mas há aqui um conjunto, uma bateria de perguntas que são feitas para fazer a triagem, para perceber se o dinheiro que eu estou a tentar, a transação que eu estou a tentar fazer, tem os proventos, os ganhos, os ativos, tem uma origem lícita. O que é um branqueamento de capitais? Branqueamento de capitais é qualquer operação, e para usar uma linguagem muito clara, simples, que uma pessoa que vive do crime, vive a cometer crimes,
e destes crimes obtém ganhos, vantagens, dinheiro, lucro do crime. Então, a operação de tentar depositar no banco, de tentar comprar alguma coisa, de tentar comprar um quadro, arrendar uma casa, emprestar este dinheiro que veio do crime, é que nós chamamos branqueamento de capitais. E o controlo, então, é para nós tentarmos perceber qual é a origem dos fundos. E se nós percebermos a origem, rapidamente conseguimos perceber que ele andou a praticar crimes e conseguimos acionar a Procuradoria-Geral da República, os serviços de investigação criminal, para investigar aquela pessoa. Que, apesar de ter uma ideia de aparentar ser uma pessoa honesta, na verdade não é. Por quê? Porque ou ele próprio diretamente, ou pessoas que trabalham para ele, dedicam-se a tipos diversos de crimes, trazem-lhe os resultados e ele vai introduzir no circuito financeiro. Aliás, a própria ideia de lavagem de dinheiro surgiu, só para dar um exemplo, nos Estados Unidos. E surgiu nos Estados Unidos como? Surgiu nos Estados Unidos com a história do contrabando do álcool, né, as regras do álcool zero e do tráfico de droga. E o que é que acontecia no cenário que se estuda? É uma organização criminosa que vendia drogas e traficava álcool, que era proibido, comprou lavandarias. Acho que me lembra um filme Al Capone. Sim. Estou a ver o Comprou termo. Lavandaria. Lavandarias para roupa, ok? Só que a margem da atividade da lavandaria normal, atividade formal, eles dedicavam-se ao contrabando. Tráfico de droga e contrabando de álcool. No final, a cada sexta-feira, recolhia-se o dinheiro e levava-se para a lavandaria. O contabilista da lavandaria, à segunda-feira, deslocava-se ao banco para depositar aquele dinheiro como lucros da lavandaria. Isto despertou o compliance, despertou atenção. Bom, por que a lavandaria está a dar muito dinheiro? Precisamos investigar. Então foram investigando a lavandaria, perceberam que não era. Que na verdade era uma técnica, e em branqueamento de capitais essa técnica nós chamamos confusão. Ou seja, era uma mistura que eles faziam entre o dinheiro da lavandaria, que era pouco, mais o dinheiro do contrabando, que era muito. Eles juntavam e iam depositar como se lucros da lavandaria se tratassem. Por isso é que o nome é lavagem de dinheiro. Okay. A denominação que disseram eles traziam dinheiro sujo, dinheiro do crime, dinheiro da droga, dinheiro do contrabando, metiam na lavandaria e o dinheiro saía limpo. Duplo sentido. Exatamente. O dinheiro saía limpo. Não no sentido que eles metiam dinheiro na máquina, sim, mas o facto de entrar na lavandaria e sair como dinheiro da lavandaria, chamaram lavagem de dinheiro. Né? E este nome ficou. É a partir daí que se começou então a desenvolver esse estudo, até em 88, quando as Nações Unidas decidiu criar a Convenção das Nações Unidas contra o tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, que se começou então a dizer, bom, é necessário os países terem aqui qualquer coisa como uma norma sobre lavagem de dinheiro, sobre branqueamento de capitais, ok? E nós tivemos essa norma inicial, não muito certa, mas já tivemos na Lei 3/99, que é a lei contra as drogas, né? Para sermos mais rápidos. A lei contra as drogas já dizia todo o produto da droga tinha que ser recuperado pelo Estado porque aquilo significava um branqueamento. Pronto, então, tínhamos aqui esta realidade. Por isso é que o branqueamento é justamente isto. É a ação de uma pessoa que pega nos resultados de uma atividade criminosa para tentar introduzir no banco. Depositar no banco, comprar carros, por exemplo, comprar carros para fazer yang, ou para fazer itch, ou para fazer outro tipo qualquer, compra casas para arrendar, compra quadros de pintores, e depois qual é o ponto fundamental? Ele compra com este dinheiro e depois vende.
Quando ele for vender, ele já diz, olha, paga-me por transferência. Ok. Então quem vai pagar faz uma transferência para o banco. Quando o banco lhe perguntar a origem dos fundos, vai dizer, não, vendi o meu quadro, vendi a minha casa, vendi os meus carros. Só que é preciso depois perguntar, onde é que o senhor tirou dinheiro para comprar o quadro que agora vendeu? Onde é que tirou dinheiro para comprar a casa que agora vendeu? Onde é que tirou dinheiro para investir nas empresas que tem que agora vendeu? Agora, esta ação de questionamento é que nós chamamos compliance, é controlo. Como não sabemos quem é quem, então as instituições financeiras e as instituições não financeiras e as organizações foram obrigadas a montar aqui sistemas, softwares e sistemas de controlo para sempre que alguém vier com uma operação ou com um montante, um determinado montante, ou com uma operação anormal na conta, com montantes exorbitantes, que se faça aqui uma diligência reforçada para perceber qual é a origem dos fundos e para perceber se ele está metido ou não em atividades criminosas. É mais ou menos esta ideia que nós temos. Por isso é que eu digo sempre que quando nós falamos de compliance, só compliance, estamos a começar a conversa a meio. Okay? Porque imagine, as instituições financeiras sempre tinham um departamento, uma direção de controle interno. Né? Exatamente. O controle interno era, no fundo, uma instituição que se dedicava especificamente a ver se os funcionários das instituições estavam a cumprir com os standards da instituição. Se fez fraude, se concedeu crédito sem os mínimos exigíveis, se fez aquilo, se negociou. Havia a ideia do controle interno. Okay? Bom, o compliance não é só isto. O compliance é muito mais do que isto. Já não é só virado para o sistema interno, mas é mais virado para o front office. É virado para as pessoas que vêm ter conosco. Como é que a nossa instituição está preparada e se está preparada para detectar movimentos suspeitos, operações suspeitas. E se temos os mecanismos, os softwares necessários, expedientes necessários para podermos fazer um due diligence, para perceber, para fazermos diligências simplificadas ou reforçadas, para podermos perceber a origem destes fundos. Então, por isso é que em Angola, por exemplo, em 2010, a primeira lei é de 2010, a lei 1210, mas antes já existiam instituições financeiras que já estavam a trabalhar nisto, porque eram filiais e tinham as empresas mães estavam na Europa e já estavam a trabalhar alinhados. Por exemplo, a primeira lei portuguesa de branqueamento de capitais é de 2005. Né? 2005. Vamos considerar também recente, não é? Sim, é um assunto recente, porque esse é um assunto que começa a ser discutido a nível das Nações Unidas em 88. Mas, por exemplo, a nível da União Europeia, a primeira diretiva da União Europeia, se não estiver em erro, que trata sobre estas matérias, é uma diretiva de 2005. E essa diretiva que mandou, então, os países europeus adotarem também as regras de compliance. Daí que a maior parte da legislação europeia, por exemplo, da Europa continental, é de 2005. E nós levamos mais ou menos 5 anos para tirarmos a primeira lei, que teve mais ou menos, aqui também rapidamente, pouca existência, porque a lei foi de 2010 e em 2011 ela já estava revogada. Sim. Porque havia muitas lacunas e em 2011 ela já estava revogada. Né? Pronto, é a partir daí, de 2010, que Angola começou a implementar departamentos, os compliance officers, né? Departamentos de compliance para controlar, porque não eliminaram o controle interno. Muitas instituições readaptaram esse controle, mas criou-se aqui uma dimensão específica com apoio de softwares, criou-se um gabinete específico de compliance para se dedicarem de facto às operações com os clientes. Né? Quer sejam pessoas coletivas, quer sejam pessoas físicas ou empresas, né? Para lidarem com clientes. Pronto, é mais ou menos fala claro, né? Ponto. Doutor, falar de algo particular. Passa muito a ideia de que compliance é um assunto que tem a ver
necessariamente com banca ou setor financeiro. É só? Não, porque na verdade, assim, o compliance não é só sobre isso. Aliás, porque o setor financeiro, a banca, era, no início da atividade de branqueamento de capitais, era o setor mais fácil, mais apetecível. Porque eu chegava com 20 milhões de kwanzas e depositava. Chegava com 30 mil dólares e depositava, né? E pronto, era o setor apetecível. Mas esse não é só um problema da banca e das instituições financeiras ou não financeiras, não. O problema do compliance é um problema da sociedade. No fundo, qualquer um de nós, naquilo que faz, tem que ter esta responsabilidade e esta preocupação de tentar perceber nas relações de negócio que estabelece se a outra parte está de forma honesta, se consegue de forma honesta esses elementos. Hoje já se discute muito a ideia do compliance nas instituições públicas, do compliance no Estado. Por quê? Porque, mais uma vez, isto está sempre associado à atividade criminosa. E percebe-se, por exemplo, em criminalidade econômico-financeira, nós chamamos de direito penal econômico, percebe-se que hoje, por exemplo, Angola, na situação em que está, onde é que há dinheiro? No Estado. Ok? Hoje, na situação em que nós estamos, o ente que tem mais capacidade de pagar é o Estado. Exatamente. Com os licenciamentos, com o bolo da receita, com a contratação pública. Então, também o Estado e os agentes do Estado estão propensos a cometer crimes, estão propensos a serem aliciados, e era importante, era de extrema importância que o Estado, tal como se exige das instituições privadas, que o Estado exigisse de si próprio aqui a implementação de departamentos de compliance, para que estes técnicos de compliance pudessem checar todas as ações em que o Estado participa, em que o Estado vai pagar, em que o Estado quer pagar, nas dívidas que querem ser cobradas, para evitar, no fundo, que haja essa drenagem do erário público. Porque se nós deixarmos só o compliance com a banca, não conseguiremos avançar. Aliás, não conseguimos avançar, que voltamos para a lista cinzenta. Porque a banca sozinha não resolve o problema. Este é um problema transversal à sociedade. A atmosfera. Então, completamente. Empresas públicas, empresas privadas, de nenhum setor de controlo, ou instituições públicas, em qualquer dimensão central, dimensão provincial ou municipal, todos devem olhar e devem implementar regras e critérios de compliance. É muito importante para nós podermos levar Angola adiante. E eu tenho estado a dizer, Yuri e Ernesto, durante muito tempo, nós gostamos muito de moda, né? Angola gosta muito de moda. Vem uma coisa, entrou, exatamente, ver estampados e goiabadas e não sei quantos. Hoje todo mundo veste tipo cubanitas e tudo mais. Angola gosta muito de moda. E barbas e tal. Exatamente. Ora, o que é que aconteceu? De um tempo a essa parte, todo mundo queria falar de branqueamento de capitais e todo mundo queria falar de compliance. E é bom que se fale. Mas o que eu digo sempre é o seguinte: o compliance, a cultura de compliance, é a cultura de compliance. O compliance é o controle. A cultura de controlar, a cultura de checar, a cultura de fazer triagem deve ser levada como uma fé, como a fé que nós temos em Deus. Profundo. Atmosfera. Por quê? Eu digo assim, eu sou cristão. E eu não sou só cristão quando estou na igreja. A atmosfera. Certo.
Porque eu não espero que o padre, que o pastor, que o apóstolo, que o irmão esteja presente para eu dizer, ok, estás a ver, eu estou a cumprir aqui com as coisas. Não. Eu devo ser mais cristão quando estou sozinho. Sim. Sim. Quando ninguém me está a ver. Por quê? Porque eu, quando digo que sou cristão, é porque eu estou a estabelecer uma relação com Deus. E eu acredito que Deus está em toda parte, não dorme e vê tudo. Então, a quem é que eu quero agradar? Aos homens ou a Deus? Porque se eu quiser agradar aos homens, então diante dos homens eu vou me comportar de uma forma, e quando os homens não estiverem, eu sou outra pessoa completamente diferente. Exatamente. Mas se eu quero agradar a Deus, o meu comportamento, quer quando os homens estejam, quer quando não estejam, é exatamente o mesmo, porque eu temo um Deus que é superior. É igual à cultura do compliance. A atmosfera. A minha cultura de compliance diz assim, eu não vou pactuar com isto. Porque se eu der espaço a que pessoas que se dediquem a atividades desonestas, a atividades criminosas, possam prosperar na sociedade, eu estou a destruir a honestidade. E se eu destruir a honestidade, eu estou a destruir o país. Atmosfera. Não implementar a cultura de compliance pessoal, familiar, na empresa familiar, nas instituições onde nós estamos, e não de forma transversal a toda a sociedade, é enganar-nos a nós próprios. Okay? Porque nós devemos olhar a cultura de compliance com fé. Tem que acreditar, eu tenho de fazer isto por Angola. Porque é por Angola que nós temos de fazer as coisas. Eu quando digo, eu não vou comprar uma coisa do crime, não é por mim. É por centenas de pessoas que ficaram prejudicadas com aquele crime. E eu quando digo não vou comprar, eu estou a assumir que eu também não vou cometer um crime. Certo. Por mais que eu tenha fome, por mais que eu encare isso como uma fezada, eu não devo fazer isto. Por quê? Porque eu tenho aqui uma cultura de compliance que eu penso que Angola tem que ir à frente. E Angola vai à frente com honestidade. Angola vai em frente com comprometimento. Angola vai em frente com cumprimento de regras. Então você, a regra é injusta, sim, mas eu prefiro combater a regra injusta do que dizer eu vou fazer outra coisa. Então, a ideia de compliance é essa. E o que vocês estão a fazer é espetacular, porque nós temos que, vou usar um termo entre aspas, nós temos que banalizar o conceito de compliance. Nós temos que vulgarizar o conceito, no sentido de que qualquer cidadão, quer esteja na banca ou não esteja, na sua rua, na sua casa, que os estudantes na universidade, no ensino médio, possam dizer, não, aqui regras que nós temos que cumprir, aqui regras de compliance, aqui critérios anti-branqueamento de capitais, porque o regime é assim que se chama, um regime jurídico anti-branqueamento de capitais. Aqui um regime jurídico anti-branqueamento de capitais que é, no fundo, tolerância zero aos lucros provenientes de atividades criminosas. Ok? Isto é muito importante para nós. Se de facto nós conseguirmos fazer isto, Angola há de ser outra. Angola mudam as instituições e mudam as pessoas, né? E de facto vamos olhar para os resultados como eles devem ser. Só que para isto é preciso que se faça mais do que tem sido feito. É fundamental que se faça mais. É importante que se perceba que isto não é um assunto exclusivo de gente chique, não é assunto exclusivo das instituições financeiras que têm muito dinheiro, não. Isto é um assunto transversal a todas as camadas da sociedade. E poderia começar pelo Estado. Se o Estado tem essa responsabilidade, o próprio Estado, a Assembleia Nacional, os órgãos de soberania, os tribunais, o Executivo, deveria exigir que os organismos públicos e as empresas públicas, os institutos públicos, tivessem lá departamentos de compliance. E que essas pessoas que trabalham lá fossem protegidas e que os seus relatórios, os seus processos fossem efetivamente levados em conta. Este aqui é o ponto fundamental que eu creio que é importante passarmos às pessoas. Se nós não conseguirmos passar isto, não vamos conseguir. Hélio, muito profundo. Muito profundo. Sinto a profundidade nas palavras do doutor. Basicamente,
compliance acabam por estar revestida de leis, regulamentos. Mas depois, com as palavras do doutor, eu pensei, as pessoas precisam estar educadas para esse fim. Sim. Se não tiverem educadas, por mais que haja aí leis, regulamentos, é como a Bíblia, é como o exemplo que o doutor disse, né? A Bíblia está lá, mas se tu não vives aquilo, basicamente acaba por... Letra morta. Letra morta, né? Muito bonito de se dizer, né? Letra morta. Yeah. Atmosfera. Então, gostava de ouvir do doutor o que é que pode-se fazer, o que é que se faz para as pessoas no seu dia a dia terem esse princípio, qual é a premissa? Eu vou só lhe dar esse exemplo. Eu disse aqui que nós, a primeira lei de branqueamento de capitais é de 2010, a segunda lei é de 2011, 1210, 3411 e agora a lei 520, 20. com as reformas que a lei 1124 introduziu. Exato. Mas voltando à lei 3411, vamos perceber o quê? A lei já existia desde 2010, mas nós vimos e temos estado a assistir, pelo menos de 2018 até, muitos processos de crimes, okay? Que as transações ocorreram no circuito financeiro. Ok? Então a pergunta é, já existia lei? Sim, existia. Então o que é que aconteceu? Por que é que mesmo com as leis em vigor, os tribunais e a investigação vêm dizer que houve operações que foram feitas no circuito financeiro que hoje são consideradas crime? Aqui é um elemento fundamental, que é embranqueamento de capitais, também diz, muitos termos em inglês, o enforcement, né? Law enforcement. No fundo era o problema da implementação efetiva das normas. Ou seja, nós tínhamos normas, todo mundo disseminou as normas, todo mundo compreendeu que as normas existiam, mas na prática a aplicação efetiva das normas não estavam lá. Ok? Então, muitas operações passaram pelas instituições financeiras, mesmo estas que são robustas, em termos de softwares e de sinais de alerta e de medidas, de regras, de estándares, de regulamentos, mesmo nestas instituições passaram essas operações que foram consideradas como operações suspeitas e hoje, digo, de um tempo a essa parte, foram consideradas operações criminosas. Então, há aqui uma dimensão, e isto discute-se muito com as instituições internacionais, para além da dimensão formal de criar leis, é fundamental que hajam sinais e evidências, né, provas concretas, que estas leis estão a ser implementadas. Né, que os colaboradores, que todo mundo conhece que existem estas leis, e que estas leis estão a ser implementadas. Porque se tenho leis e elas não são implementadas, o que eu estava a dizer agora, é uma letra morta. Sim. É uma letra morta. É uma norma, sei lá, insignificante. Então tem esta dimensão. Para além desta dimensão, é fundamental, como eu disse, que se trace uma estratégia para que esta informação comece a chegar às pessoas, mesmo que elas não estejam no circuito formal. Exatamente. É fundamental que essas questões sejam discutidas com as crianças nas escolas. Certo. Porque os estudantes são um bom veículo para passar mensagem. Para passar mensagem aos pais. Mas ao mesmo tempo que eles passam a mensagem aos pais, eles vão reiterando a mensagem neles próprios e vão solidificando. Então é muito importante isto, porque nós podemos disseminar isto nas pessoas. É verdade, durante muito tempo, nos anos 90, por exemplo,
Houve muitas ações de formação financiadas nas comunidades, até muitos grupos de teatros existem justamente por causa dessas ações que as organizações das Nações Unidas financiavam e incentivavam sobre educação, saneamento básico, sobre educação, os direitos humanos, okay? Sobre os direitos da criança. Haviam muitas ações destas. Hoje, a consciência nacional sobre direitos humanos, sobre saneamento básico, melhorou significativamente em relação à década 90. Okay? O que significa dizer que nós temos que começar agora. Senão nós vamos estar completamente atrasados. Né? Porque se nós queremos ter uma sociedade inteiramente compliance, nós temos que começar a treinar os jovens de hoje, as crianças de hoje, porque quando elas estiverem num ponto, este problema já não se coloca. Quando estamos a falar de compliance, estamos a falar de regime anti-branqueamento de capitais, estamos a falar das consequências nefastas, por exemplo, da corrupção, das consequências nefastas do crime. Se nós começarmos a treinar os jovens sobre isso, ideias só, discutir ideias, fazer com que eles participem, com que eles possam sugerir, nós vamos conseguir passar esta mensagem. Okay? Se nós não conseguirmos passar esta mensagem, nós vamos ter sempre este problema, porque o indivíduo chega numa instituição, é contratado, ele tem que merecer uma formação específica sobre o regime anti-branqueamento de capitais, sobre regras de compliance, sobre a necessidade de compliance, sobre a cultura de compliance que ele não tem. Ok? Então, é muito mais difícil treinar-lhe neste sentido do que fazermos isto com mais antecedência e a nível das instituições. Não há outra forma, repare, não há outra forma, para além, por exemplo, da educação de rádio, o que vocês estão a fazer é espetacular, educação radiofónica, educação televisiva, não há forma excelente de passar uma mensagem que não seja formatar uma geração de estudantes. E doutor, falou muito bem sobre os mais novos. Vou resumir a pergunta. E a mamã zungueira, nesse momento que é uma mulher feita, o irmão que está lá na rua a lavar carros, como é que ele compreende compliance? Porque ele também é um cidadão e merece, não? Gostava que o doutor falasse um pouco sobre isso. Não, essas são das tais contingências, né, para usar esses termos complicados que as pessoas gostam de usar, são das tais contingências no processo de difusão. Porque aí nós temos que criar, tem de haver boa vontade, tem de haver ações formativas, financiadas, tem de haver instituições preocupadas a financiar isto, para que estas pessoas possam ter sessões de formação. Infelizmente não lhes podemos obrigar, né? Mas repare, o que é que nós fazemos para divulgar o Evangelho, né? Nós vamos à rua, falamos com as pessoas, interpelamos as pessoas, dizemos, fazemos flyers, fazemos cartazes. Temos de fazer a mesma coisa, porque assim, nós, se queremos uma Angola melhor, não vai bastar só ajoelharmos e levantarmos as mãos e clamarmos a Deus. A atmosfera. Precisamos agir. Fazer. É preciso praticar atos, é preciso ação. Ok? E então as ações têm que aparecer. Cada um no seu bairro, na sua rua, na sua zona, no seu metro quadrado, tem que ter iniciativas e fazer acontecer. Por exemplo, é normal eu fazer flyers, hoje, fim de semana ou sexta-feira, mandar pessoas à rua para poder explicar às pessoas sobre... Não vamos explicar com termos complicados, né, com a didática necessária que aquela comunidade, que a população-alvo requer. Nós temos que explicar que há coisas com as quais devemos ter cuidado. Nem todas as pessoas são boas. Há pessoas desonestas. Por exemplo, se uma pessoa vier trazer, se a pessoa vier trazer mandioca contaminada, jinguba contaminada, lombi contaminado, a senhora não pode vender isto. Ok. Porque isto mesmo, depois, pode fazer mal à tua própria filha. A mamãe está a vender aqui no São Paulo, mas a filha vive no Patriota. Não sabe quem é que vai comprar. Sim. Às vezes quem vai comprar aqui é o esposo da filha.
Pois. Chega lá, dá a filha para preparar num grande sábado, prepara uma coisa e alguém morre, o teu neto morre. Estás a ver? Morre o teu irmão. Nós precisamos ter esta percepção. Então temos que ter didática própria para podermos passar mensagem a cada alvo. Dizer, ok, mas não tem problema. Não, tem problemas, porque há aqui elementos muito complicados, né? Eu esta semana ando a refletir assim na minha uma publicação que está preparada, mas é importante nós percebermos, por exemplo, que pobreza não é sinônimo de honestidade. Atmosfera. Elas confundem muito isso. Ainda Ok. bem que o Nem é sinônimo de humildade. Nem é sinônimo de humildade. é pobre, não é aquela família humilde. Não, isso Não é. pobre. É pobre. Uma coisa é ser pobre, outra coisa é ser honesta. Significa dizer que eu posso conhecer pobres muito desonestos e ricos muito honestos. Ok? Os conceitos, é preciso nós desconstruirmos conceitos. Então precisamos ter isto bem presente. Por exemplo, é verdade que há questões que depois são transversais, são mais complexas. Se alguém está a vender Lacoste que não é Lacoste, Adidas que não é Adidas, ele não é jacaré. isso é contrabando. Ok. Jacarés que não mordem tanto, não sei o Isto é quanto. crime. Isto é crime. Calma. Ok? Vamos fazer o doutor repetir aqui. Não, as pessoas têm que Ok? perceber. As pessoas têm que perceber, mas estou a comprar porque é mais barato. Não, é crime. Isto faz parte da desonestidade. Vender uma cópia barata de um produto que não é original é crime. É contrabando. Mas agora vou colocar uma... Isso é um produto contrafeito. Mas quem compra, doutor? Também está É cúmplice nisto. as condições. Essa É que é, isso que eu gostaria essa de chegar questão, lá. essa questão, porque aí depois emergem questões mais complexas da sociedade. Emergem questões sobre políticas públicas. Se alguém me quer vender uma coisa, doutor, com IVA é X, sem IVA é Y. Quer com IVA ou sem IVA? Essa é a questão. A perceber? Se é um produto que está sujeito a IVA e a pessoa que está a vender tem a obrigação de declarar o IVA, eu estou a participar de um processo de fraude fiscal. Sim. Ok? E eu acho que É consciência. é o exercício Estás a que ver? temos que fazer Isto agora. é um exercício pessoal que nós temos que fazer. Às vezes nós, quando estamos a criticar, olhamos sempre para o outro. Né? Mas a minha perspectiva de abordar o compliance hoje é mais na perspectiva do eu. Ok? Porque eles só fazem, né? Dois não fazem se um não quer. Sim, Atmosfera. sim. Ok? Dois não fazem se um não quer. Então aqui participação nossa também. Nós temos que ter pessoalmente, na perspectiva patriótica, na perspectiva cidadã, tem que perceber, não faço isto. Não entro nesta lógica. Doutor, desculpa cortar. Vou só lhe dar um exemplo. Uma vez desloquei-me a uma loja, material elétrico. Olha, o meu eletricista me tinha passado uma lista de compras que deveria fazer. Como ele estava distante, então como estou próximo eu vou passar, eu adquiro já e encontras isto em casa. E fui a uma loja. Não fui à praça. Fui a uma loja. Só que olha, quero uma fatura pro forma disto. Ele tirou-me a fatura pro forma. Olha, isto é isto. Ok, vou levar. Podemos falar. Porque isto lá fora está a metade do preço. Disse, não, eu vou levar aqui. Vou levar aqui. Mas vou levar. Mas se calhar vou-te conseguir um desconto e não sei quantos mais. Se conseguir um desconto aqui, tudo bem. Mas o desconto já era a política da loja. Ok? Disse, eu vou levar assim como está. Ficava 50% mais barato. Como se diz na gíria, dava um jeitão. Não podemos fazer.
Até porque também se os acessórios tiverem defeitos de fábrica, não terá como... Não é só Na por loja isso. já há mais garantia. Não é só por isso. É de perceber que aquele cidadão que está aí, está armado em chico esperto. Certo. Porque lhe foi dado um emprego e ele tem regularmente uma remuneração. Se eu lhe faço uma denúncia sobre aquilo que ele me está a propor, ele perde o emprego. Eu até posso comprar por fora. Mas se ele é descoberto, ele perde emprego. Ele fica mais prejudicado. Sim. Porque os empregos estão difíceis. Ele não se vai conseguir sustentar. Supostamente eu não teria problema nenhum. Então, às vezes é importante recordar as pessoas sobre isto. Sobre o valor da honestidade. Sobre o valor da honestidade. Quando nós recordamos as pessoas sobre o valor da honestidade, tudo o resto se torna de só menos importante. Lei. Oh, não. Vamos precisar de leis para quê? Onde há homens honestos, não há Vamos necessidade. precisar de leis para quê? Né? Porque eu já nem preciso que o banco me mande uma nota a saber a origem dos fundos, porque eu vou lá eu declaro a origem dos fundos. Ok? Eu declaro a origem dos fundos. Eu já não preciso vou passar uma fatura assim. Não. Passa a fatura conforme ela está. E eu pago isso. Porque ao pagar uma fatura com IVA, eu estou a contribuir para que as receitas públicas cresçam. Doutor, que há um autor muito conhecido, não é, para aqueles que acompanham temas sobre economia, que é Milton Friedman. Ele, assim, basicamente diz que, se nós repararmos, as sociedades em que há mais números de desfavorecimento econômico acabam por ser as sociedades que têm mais incumprimentos, têm mais crimes. Então, a minha questão é algo que é execuível, que pode acontecer, que há probabilidades que aconteça, de haver cumprimentos numa sociedade que tem muitas dificuldades econômicas? Então, é mais ou menos sobre isso que Olha, deve fazer esse enquadramento. Não conheço o autor, mas faz todo sentido. E faz todo sentido porque o problema é porque falham as nações. Né? Hoje nós falamos muito de compliance criminal, ok? De compliance institucional e compliance criminal. E nós, quando falamos de compliance criminal, é também a preparar as empresas a se blindarem de elementos, de regras, de políticas de conduta, de códigos de conduta, de regras, de códigos anti-conflitos de interesse, de códigos anti-suborno, para impedir que a empresa como tal ou um dos seus colaboradores possa fazer com que a empresa seja responsabilizada. E aí nós discutimos isso muitas vezes. Há uma questão no Código Penal que é o crime de recebimento indevido de vantagens, que são crimes cometidos no exercício de funções públicas ou em prejuízo de funções públicas. Há um crime sobre recebimento indevido de vantagens. Isso proíbe o quê? Proíbe que um gestor, um funcionário público, possa receber ou exigir que lhe deem vantagens que não lhes são devidas. Ok? Mesmo que for vista na perspectiva de uma oferta, por exemplo. É aí onde eu queria chegar. E o código, a mesma norma, diz, olha, na perspectiva da oferta, se forem dos usos e costumes, não é crime. A questão é, o que é um uso e costume? Quando é que é e quando é que não é? É isso. Receber cabaz de Natal, já que estamos a chegar em dezembro. Não é um uso e costume. As pessoas implementaram esta prática. Vamos lá, mas porquê? E as pessoas perguntam-me sempre isto. Sim, porque o cabaz de Natal pode significar 5 vezes a remuneração do funcionário. Ok? E quem me dá cabaz
eu, enquanto funcionário público, estou muito condicionado em aplicar sobre ele, fazer cumprir regras, porque estou a pensar, se eu apertar muito, no Natal não vou ter cabaz. Ok, fica condicionado a isso. Fica com uma dívida moral. É como se diz, né? O genro que coloca a comida em casa, mesmo que chegar uma hora... Dificilmente os pais ralham com ele. Os não, sogros, não né? entra, é difícil. Sogros, estás a ver? Então temos aqui esta ideia, o compliance criminal é justamente isto, né? Conflitos de interesse. As empresas públicas ou privadas, políticas anti-suborno, políticas anticorrupção devem estar controladas. Nós devemos ter nas instituições públicas, nas famílias, nós devemos ter isso, porque só que a nossa sociedade se foi desestruturando, porque só do tempo em que se tu chegasses com uma sapatilha ou um chapéu que o pai não comprou, tu saías pela mesma porta para ir. Isto é de quem? Sim. Quem é que te deu? Tiraste aonde? Então já temos compliance. Já tínhamos compliance familiar. E eu acho que nós temos que tocar nessa perspectiva conforme o doutor apresenta, porque ele traz numa perspectiva muito interessante o compliance juntamente com a ética, né? A forma como o doutor aqui apresenta. Sim. Doutor, muitas das vezes as pessoas, se calhar, até participam do termo chamado lavagem de dinheiro sem sequer se aperceber. Exato. A ideia é o doutor poder trazer aqui, para as pessoas poderem perceber quando é que estão diante de um crime de lavagem de dinheiro, quando é que estão a participar, mesmo que a intenção não seja aquela direta. Exato. Não, é rápido. Repare, nós temos tido aqui um cidadão estrangeiro, tinha remessas de divisas para fazer para o estrangeiro. E o que é que fez? Chamou 10 cidadãos nacionais, deu-lhes 1000 kwanzas cada um e meteu-lhes na fila do Western Union para fazerem remessas. As remessas. Opa. A perceber? Eles estão a ser utilizados sem sequer se aperceber. Eles estão a ser utilizados sem sequer se aperceber. Opa! Porque como os valores são diminutos, os alertas não acendem. Ok? Porquê? Isso é uma técnica em branqueamento de capitais que se chama fraccionamento de quantias. Então ele fracciona as quantias por 10, por 15, ok? Paga e o que é que ele diz? Minha fezada, eu só tenho que receber, tenho aqui 2000 kwanzas que recebi, só tenho que preencher uma coisa, assinar, dizer que estou a meter para não sei quantos e mandar. Sim. Ok? Então ele está a ser usado e não percebe. Muitas vezes são pessoas, por exemplo, que dizem, dá só aqui tua cópia de bilhete de identidade. Vamos abrir aí uma empresa, né? Você fica só aqui, não sei quando vamos te dar. Por quê? Por que é que não abre a empresa com a tua própria cópia? Essa é uma pergunta normal. Por que é que alguém tinha que me vir pedir cópia de bilhete de identidade para abrir uma empresa e depois eu passar-lhe uma procuração irrevogável? Por que é que ele não abriu em nome dele? Pois. Às vezes eu posso pensar, me deu um dinheiro, é minha fezada. Só que daqui, não, houve uma situação desse tipo com uma senhora que vendia peixe, não sei quantos, e deu problemas, e quando dá problemas, a pessoa não aparece e é o nosso nome que está lá. Até nos livrarmos disto, o assunto já muita água já correu debaixo da ponte. Bem, já satula por trás. É muito complicado. Só que aí depois tem que pagar. Pois. Não é barato. Exato. É verdade. Quando como isso, há várias coisas. Aqui, assim, não é nada contra. E não é uma questão de insensibilidade para com os irmãos que sofrem. Não é sobre isto. São apenas, eu digo sempre assim, nós todos temos o direito de fazer questionamentos. E eu digo isso nas formações que faço. Isto para dizer o quê? É uma questão simples. Será que os zungueiros são mesmo zungueiros? Atmosfera. Nunca me questionei isso. Ok. Tempo, choveu. Tenho 20 jovens com limpa-para-brisa a vender. É dele? É mesmo dele? Ou
em algum sítio alguém tirou aquilo e deu-lhes para vender, no final eles recebem dinheiro e têm uma gorjeta? É uma questão forte. Bastante. Atmosfera. Como isto, temos várias outras coisas. Cabides, mobília. Ok? O fio de ouro até as pessoas basicamente já sabem. Quando tem um fio de ouro aqui barato e tal. Então nós temos aí coisas a perceber. Será que é dele? Não é de um empresário que está a fazer concorrência desleal? Que lhes chama, lhes dá o catálogo, lhes manda vender, eles trazem o dinheiro, depois ele lhes dá uma gorjeta? Como é que é? Mas a finalidade das empresas não é vender, escoar produtos. Mas não querem pagar impostos. Então esse é que é o problema. Porque tu tens que pagar impostos. Como é que tens liquidez? Como é que tens liquidez? Tem que pagar imposto. Porque tudo que vendes dentro do sistema certificado pela Administração Geral Tributária tens que pagar imposto. Se eu não quiser pagar imposto, eu meto na rua. Olha, isso aqui me remete a uma questão. Opa! São só reflexões. Sim. Porque uns podem de facto ser rapazes, jovens e raparigas sacrificados que acordam de manhã, vão ao sítio, compram e vêm revender para tirar 1.000 kwanzas, 500 kwanzas de lucro, 200 kwanzas. Ótimo. Estes são assim, devem ser protegidos. Mas e os outros? Será que não há ninguém que entra numa cave de um empresário nacional ou estrangeiro que tem deixa lá os documentos, assina alguma coisa, recebe 10, vai vender, depois volta, já vendi os 10, a cada 10 que vende ele fica com 1? Não há? Não sei, deveria ser investigado. É esta cultura de checar, né? Nós temos a responsabilidade de investigar. Investigação financeira para perceber se de facto aqueles sinais exteriores de riqueza correspondem a uma atividade honesta, sacrificada e declarada, ou se corresponde aqui a uma máfia, a um contrabando, a uma quadrilha, a uma associação criminosa que leva abaixo a nossa economia. Compliance é algo muito interessante. Esta acaba sendo a vertente do cidadão. Vamos tentar entrar um pouquinho mais para a vertente empresa. Não, eu antes da empresa eu tenho uma questão, depois já lhe passo a palavra. E a minha questão é possível, assim de forma simples, prosperarmos em termos de compliance por um lado e por outro lado termos um segmento informal elevadíssimo no país e que naturalmente é o nosso normal, porque comprar um produto na praça é o normal do angolano e a maioria das pessoas recorrem a mercados, a praças para adquirirem produtos. É possível? Como é que fica essa questão? É o ponto. Aí a parte dos técnicos que fazem as diligências reforçadas, o reforço de diligências, os cheques é muito importante. É muito importante porque, de facto, a nossa economia tem uma dimensão formal, ou informal ou não formal muito grande. Então é importante nós olharmos nessa perspectiva que, de facto, há pessoas honestas a fazerem isto. Né? Então não custa acompanhar essa pessoa e ver qual é a cadeia dela, qual é o ecossistema do negócio dela. Né? Desde o fornecedor até o revendedor, o transportador, essas pessoas todas podem ser ouvidas e isso pode ser de facto um check. E também isto pode fazer com que ela possa ser ajudada, por exemplo, a começar a transformar a sua economia informal em informal para formal. Dando continuidade à questão do Yuri, até muito pertinente. Muita gente sente-se desconfortável pela forma como algumas instituições vão a fundo com as questões, né? Porque o compliance é muito, como acabou de dizer o doutor, muito à base do questionamento. A origem dos fundos, como é que conseguiu isso, a justificação. Quando é que as instituições estão a exceder o limite ao ponto de violarem a lei do cliente como consumidor em si? Reserva da privacidade. Exatamente, privacidade, sim. Reserva da intimidade da vida privada. Não, e por isso é que, por exemplo, atrás desta ideia do compliance, as instituições gastam muito dinheiro em softwares, né? Sim. Gastam muito dinheiro em softwares, gastam muito dinheiro em treinamento, e o conselho que eu dou sempre é que, tanto quanto possível, podemos evitar questionamentos diretos e podemos fazer uma checagem
por outras diligências, né? Tanto quanto possível. Então é muito importante que, por exemplo, o pessoal do front office, o pessoal da linha de negócio, o pessoal da área comercial, possa ter a capacidade de, numa conversa informal, numa conversa despropositada, poder checar já a informação e fazer as prioridades. Tem que ter esta inteligência, né? Ok. Essa inteligência financeira para não constranger o cliente, né? No caso. Exatamente, porque isto pode afugentar, né? As pessoas podem se sentir mal, podem se sentir vilipendiadas, podem se sentir devassadas. Outros até dizem, mas dinheiro é meu. Exatamente. Pergunta por quê. É verdade, é verdade. Mas é preciso passar essa consciencialização, é preciso dizer que é muito importante que se faça isto, porque ele precisa ser protegido, né? É preciso ser protegido, é para fazer despistes, porque o objetivo fundamental, porque se nós conseguimos lhe explicar o objetivo fundamental, claramente que isto corre muito bem. Ok, como falou de travagem, vamos aproveitar para fazer uma travagem estratégica para cumprimentar a minha amiga Evanice de Souza. Mas isso é para o restante das pessoas. Para mim é Maneva. A primeira vez que tive contato com a rede social, eu vi Maneva. Falei, não, esse é o nome, é o nome. Por acaso eu não tinha conhecimento desse detalhe. É Maneva. Maneva. Yeah. Tudo bem. Yeah. Aí? Olha, e é para dizer que a casa hoje está espetacular. Tá. É a primeira vez que eu consigo reunir. Yeah. Vocês não podem ver, né? Mas ela é um exemplo da carapinha dura. Alguém assim, bem favorecida. Yeah. E ao meu lado direito tem um careca. Não, isso é inédito, mano. Isso é inédito. Isso aqui é mesmo inédito. Há coisas Isso que é um não clássico. acontecem sempre. E estamos aqui a ter uma conversa com o Dr. Benja. Yeah. Eu acho que não podia ter uma trick melhor do que esse. Não, e temos do outro lado o doutor. Nós estamos mesmo a fechar aqui o... Eu acho que eu mereço créditos. Consegui juntar a Evanice, né? A carapinha. Da carapinha e o meu camarada aqui, o meu amigo. É tipo um contrassenso, né? E pronto, era só para descontrair. Yeah. Vamos desejar boas-vindas à Maneva, a Evanice Souza. Esteja à vontade, se tiver questões, pode mandar pelo WhatsApp e nós vamos colocar aqui ao meu vizinho Benja Satula. Também tem essa prerrogativa, né? Além de tratar como doutor, posso tratar como vizinho. O doutor sabe por quê. Pronto, dando continuação, não sei se o Hélio tem uma questão aí a colocar. Ainda na senda de branqueamento de capitais. Como mencionou e muito bem, as leis foram sendo aprimoradas, né? Suponhamos que alguém é questionado hoje pelo facto de acumular alguns bens e que na altura a lei não fazia menção a determinados fatores e que após aprimorarem a lei torna-se robusta e mais completa e as empresas, instituições financeiras nesse caso, passam a fazer questionamento sobre os bens acumulados por aquele cliente. É justo, é legal exigirem justificativas como suportes documentais, por exemplo, ou colocarem na condição difícil entre a espada e a parede. Ou você justifica, ou você não terá tanto espaço de manobra assim. Não, pronto, em princípio não deviam ser questionadas porque as leis não se aplicam retroativamente. Ou seja, as leis não se aplicam para trás. E não se aplicando para trás, isto é uma questão profunda. Se aquele comportamento, se não existia uma lei a dizer quem introduzir no circuito financeiro bens de origem ilícita comete um crime de branqueamento de capitais, é porque não é branqueamento de capitais.
porque não havia uma lei a punir, a proibir e a punir. Por isso, fazer questionamentos para trás é muito complicado. É no fundo, um ato contra a lei, né? Claro que isso levanta questões profundas, também do ponto de vista estrutural, da própria ideia das instituições, porque as instituições precisam ter no seu suporte documental as justificações e os demonstrativos da origem daqueles proventos, mas aí são das questões que devem ser tratadas, lá está, com a inteligência financeira necessária. Ok? Deve-se levar e ajudar o cliente a que possa fazer isto para juntar suporte documental, mas não se pode tratar aquilo como se de branqueamento de capitais se tratasse, justamente porque a lei não se aplica retroativamente. Por isso, por exemplo, a obrigação de recusa, a obrigação de abstenção são em relação a uma relação de negócio a começar. Não uma relação de negócio, por exemplo, já existe há 15 anos, já existe há 20, já existe há 9. Não é sobre isto. Sobre isto nós podemos fazer outro trabalho, né, para fazer os acompanhamentos devidos, mas aí não seria nem abstenção, nem recusa, né, porque é uma relação de negócio que já existe. Poderia, no caso, pedagogicamente ser abordado com o cliente para que faça essas demonstrações e depois pode acontecer, por exemplo, pelo menos cá não, mas no estrangeiro, com algumas pessoas que conheço, que depois foram convidadas, não foram investigadas, mas foram convidadas a retirar os ativos daquela instituição porque a instituição ia fechar a relação de negócio com eles. Ok. Justamente porque faltou esse suporte, é mais ou menos essa política que deve ser utilizada. Deve ser utilizada, né? Yeah. Doutor, não agora... Não ficar uma devassa nem uma aplicação retroativa da lei. Certo. Agora, fazendo uma transição. Angola na lista cinzenta. Há quem desse tema só sabe a cor. Só sabe que é cinzenta. Pronto. Alguém se sentiu atingido aí? Clevelin, Sejam à vontade. temos alguma coisa relacionada a isso? Gabriel, Cristiano, sua cor, lista cinzenta. Chavito. Maneva. Só a cor. Pronto. Dá para ver que é de desconhecimento de muita gente. Yeah. Nós gostaríamos de compreender na vida das populações, não é? O que é que significa isso? Qual é o impacto que tem? Também o doutor podia aproveitar para falar porquê da entrada, basicamente para que as pessoas possam compreender. Não, rapidamente, mais uma vez, isto tem sempre um histórico, né? E tem sempre um histórico e os instrumentos internacionais tratam disto. No início, Angola estava dentro da lista dos países e territórios não cooperantes, né? E países e territórios não cooperantes eram países e territórios que não tinham um regime jurídico anti-branqueamento de capitais. Ok? Então, tudo começa assim. Começa por fazer uma lista sobre países e territórios não cooperantes. E depois há uma campanha para que os países possam cooperar, né? E foi o resultado desta campanha, e esta campanha é sempre seguida de pressão das instituições internacionais. Ok? Banco Mundial, FMI, o G7, né? G7, G8 ou na versão G20, qualquer coisa que se pareça, porque, por exemplo, o GAFI, o Grupo de Ação Financeira, é um instrumento, como é que eu chamo? É um grupo técnico do G7. Pronto, e o G7 não são nada mais, nada menos do que países, as maiores economias do mundo. Hoje, se calhar, podemos dizer mais países mais poderosos, não propriamente as maiores economias. E então, eles conseguiam influenciar também o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Daí que
a lista de países e territórios não cooperantes, aquilo começou por ser uma recomendação das Nações Unidas para que os países adotassem um regime jurídico anti-branqueamento de capitais. Depois passou a ser uma recomendação do Gafi, do grupo Egmont também, para que as pessoas, os países pudessem adotar. E nós adotamos em 2010. Em 2010, então, saímos da lista dos países e territórios não cooperantes. E quando nós entramos, há sempre aquilo que nós chamamos de um regime jurídico. Então, é esse regime jurídico que não estava conforme. O nosso regime jurídico não estava conforme. Em 2011, nós tivemos essa avaliação e nós saímos, entramos para a lista cinzenta. Em 2011? Em 2011. Quer dizer, no fundo não entramos. Estávamos lá porque o nosso regime não estava muito conforme. E isto exigiu, por exemplo, de 2011, primeiro a alteração da Lei 1012, né? Da Lei 1210, exigiu a alteração para aprovarmos a Lei 3411. Quando aprovamos a Lei 3411, isso não levou muito tempo, porque o pacote legislativo era maior. O pacote legislativo incluía um estatuto jurídico da UIF, né, da nossa Unidade de Informação Financeira, exigia esse pacote, exigia um novo regime sobre revistas, buscas e apreensões. Tivemos que aprovar uma lei sobre revistas, buscas e apreensões. Exigiu um novo regime sobre os crimes subjacentes, que nós não tínhamos, e aprovamos uma lei, a 314, dos crimes subjacentes. Mas estamos a falar de 2011 a 2014, né? A lei 214 e a lei 314 aprovamos nessa altura. Mas neste processo também haviam outras normas que tinham de ser aprovadas. Em 2012, aprovamos a lei das pessoas designadas, né? No fundo, que era um regime jurídico para que todas as pessoas que estejam na lista das Nações Unidas como persona não grata ou grupo terroristas ou coisa parecida, que todos os países do sistema das Nações Unidas pudessem congelar os bens destas pessoas. Chama-se abreviadamente Lei das Pessoas Designadas, em 2012. Em 2013... não fizemos grandes progressos. Em 2013 aprovamos a Lei da Cooperação Judiciária Internacional em matéria penal, que era no fundo o último pacote do regime. Só que o nosso código não tinha muitos crimes lucrativos. No sistema das Nações Unidas chama-se crimes de catálogo, né? Burla por deflação, fraude fiscal qualificada, rapto, tráfico de animais, crimes ambientais, contrabando, contrafação de produtos, pirataria, ok? Tantos crimes, abuso de informação privilegiada, burla por defraudção, corrupção ativa, corrupção passiva, corrupção de árbitros. Havia aqui, nós chamamos de crime de catálogo, né? Tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, tráfico sexual, rapto, estupro, sequestro. Havia assim crimes de catálogo e nós não tínhamos. Os que tínhamos eram poucos. Então fomos forçados a aprovar a lei a lei 314, que era conhecida como a lei dos crimes subjacentes. Então, neste processo, Angola comprometeu-se a fazer uma avaliação nacional. Okay? Então, nós fizemos uma avaliação nacional sobre como é que estava o nosso regime. Depois de termos feito essa avaliação nacional, já estavam, porque as avaliações externas não são surpresa. No sistema do Gafi não são surpresa. Elas são comunicadas. Nós sabíamos que íamos ser avaliados o ano passado, em 2023, sabíamos disto. Como nós tínhamos mais ou menos um diagnóstico da avaliação nacional que fizemos, começamos a trabalhar nas falhas que nós tínhamos, que tinham sido detectadas. Mas essas avaliações não têm prazo, doutor? Uma vez que nós estávamos a trabalhar nas avaliações internas para serem implementadas, mas não tivemos em conta os prazos dos timings para... Tivemos em conta os prazos e muitas coisas foram feitas e outras não. Aliás, como nós já sabemos quando é que vai ser a avaliação externa,
Nós trabalhamos, né? Nós, quando falo Angola, Sim. trabalhou na avaliação nacional. Okay? Como trabalhou na avaliação nacional, saíram daí conclusões e recomendações da avaliação nacional para que todos os setores pudessem adotar. E aquilo, como há uma lista com elementos, veio a avaliação externa. Como vem a avaliação externa faz os questionamentos, conversa com as pessoas, não é só dizer fizemos, conversa, faz perguntas e cada um dos avaliadores faz as suas anotações. E depois verifica-se se em relação a tudo que tínhamos nos comprometido estávamos conforme ou não conforme. Ok? Então houve assim picos em que saímos não conformes. Bom, como não conformes com as recomendações, nós temos das duas umas, ou estamos conformes, estamos tranquilos na lista normal, né? Estamos no sistema normal, ou não estamos conformes, entramos numa lista para controlo e vigilância reforçada. Ok? Então a lista cinzenta representou justamente isso. Muitos estavam com esperança de que não fosse, outros estavam com esperança que sim, ok? Só que olhando, por exemplo, para o que tinha acontecido com Moçambique, para os GAPs de Moçambique, olhando para os GAPs da África do Sul, era fácil perceber que nós não iríamos escapar. Okay? Porque atrasamos em muitas coisas. As leis, a lei 1024, 1124, 1224, essas leis foram aprovadas, era neste âmbito também, né? Para tentarmos acelerar e compreender isto, e acabamos por estar na lista cinzenta. Qual é o ponto fundamental? Provavelmente, Yuri, boa parte da população não se vai aperceber disto. Ok? Provavelmente boa parte da população não se vai aperceber. Por quê? Porque a nossa economia é informal. Ok? Como a economia tem um nível de informalidade muito grande, provavelmente as pessoas não vão perceber. As pessoas vão perceber, subiu mais não sei quanto, subiu mais, a inflação está a subir e que tal, mais ou menos descontrolada, e as pessoas não vão perceber. Mas as instituições financeiras percebem isto. Porque a forma como nós podemos ir ao mercado financiar-nos fica mais difícil. Os preços são mais altos, né? Porque é a tal ideia da avaliação de risco. Ok? Da avaliação de risco. Agora, uma coisa é eu emprestar dinheiro, por exemplo, só para ter aqui uma ideia. Eu tenho dinheiro para emprestar a duas pessoas que andam a pé. Meu escritório é na Alvalade. Ok? Pronto. Ernesto vive na Fubo. Atmosfera. E Yuri vive no Maculusso. Alvalade. Não, é um exemplo. Estou a brincar, O risco de eu dar dinheiro ao Yuri que anda a pé e chegar no Maculusso é menor que o risco de dar dinheiro ao Ernesto que vive na Fubo. Vai a pé. É maior. Aí dá um mesmo, doutor. Okay? Então qual é o ponto? Porque o risco é elevado em relação a uns e em relação a todos os países que estão neste momento, o risco é elevado. Questões de financiamento é mais difícil. Ou seja, o dinheiro para nós, o empréstimo para nós custa mais caro. Questões de atração de investimento, que esse aqui é o nosso calcanhar daqueles, fica mais difícil. Porque os grandes investidores querem estar em países que estão conforme. Porque se o país está conforme, ele tem segurança. Se o país não está... Segurança nos negócios, né? Tem segurança nos negócios, o país está estável, eu tenho segurança nos negócios, eu vou e faço isso. Se o país não está conforme, não sei, não vale a pena. É melhor que eles fiquem primeiro conforme antes de eu injetar lá o meu capital. Pronto, então isto tem. Depois é a relação com os correspondentes. Porque há, por exemplo, instituições bancárias, né? Para nós fazermos transações com o estrangeiro, pagamentos de importações e tudo mais, temos sempre que ter bancos correspondentes. Isso pode significar que determinados bancos, como já tinha acontecido, depois não querem nenhuma relação de negócio conosco, okay? Zero, não querem nenhuma relação de negócio conosco, ou que exijam mais e compliquem mais, que façam mais checks, né? E aí então o prazo de uma operação da Angola é mais demorado do que de qualquer outro país que não esteja na lista cinzenta, né? Agora, o ponto fundamental é que às vezes nós precisamos fazer esse break,
né? Precisamos fazer esta pausa, precisamos recolher as cartas, baralhar e dar de novo. Né? Okay. No fundo, sempre que vamos para uma lista como esta, não é desejável que entremos lá várias vezes, mas o que nós estamos a fazer agora é recolher as cartas, baralhar para dar de novo. Né? Temos que correr, temos que acelerar para que as coisas estejam conforme. O que não está conforme é reduzido, diga-se. Okay? O que não está conforme é reduzido, só que ainda assim não está conforme. Né? Então temos que conformar. Por exemplo, o setor financeiro está perfeito, está ótimo, né? Tem bons índices de avaliação, mas o setor não financeiro não está. Né? Então sempre mostra aqui alguma vulnerabilidade. Né? Okay. Então temos aqui coisas complicadas, por isso é que depois estamos a ver diplomas a serem aprovados, muitos deles a 3 pancadas, por exemplo, é a coisa das associações, a coisa das igrejas, de ordens profissionais, por exemplo, são situações que precisam ser checadas para estar conforme, né? E aí essas organizações têm que ser forçadas a trabalhar nisto. Só que muitas vezes, quando nós estamos a trabalhar com essa pressão, queremos aprovar coisas que contrariem, que possam significar devassa da vida privada, exposição das instituições e violação de direitos fundamentais, né? Então isto existe também algum equilíbrio interno para que a coisa funcione como deve ser. E o impacto, não é? Eu ouvi atentamente o doutor a falar, mas a minha preocupação, não é? Eu acredito que é de muita gente. Pronto, estamos na lista cinzenta e no cidadão comum, qual é o possível impacto na vida? O que é que pode acontecer no dia a dia das pessoas? Né? Não, o que eu digo, na minha perspectiva é assim... O frango. Porque é por causa das importações. Então pergunta bem. Está a perceber qual é o problema, né? Sim. Eu estou a dizer, nós temos aqui um problema de informalidade. Tem razão. Nossa economia vive muito das importações. Ok? Bom, se a economia vive muito das importações, nós temos um fluxo de importações muito grande. Significa dizer que a própria ideia de importação, porque importação significa transferir divisas para pagar, pode ficar mais difícil. E se fica mais difícil, isso pode significar para determinados produtos de determinada origem alguma carência. Porque em vez de terem que vir dentro do prazo, venham mais tarde, né? Por causa dessa relação com o correspondente. No fundo, o impacto é reflexo. Né? O impacto é reflexo na vida das pessoas. Só que, como eu digo, como vivemos numa situação de uma inflação mais ou menos descontrolada, né? As pessoas, dia outro dia, para dia sim, dia não, subiu, não subiu. Então temos aqui essa ideia do impacto. Né? O impacto é na relação com o correspondente. No fundo, não é propriamente a pessoa que sente, mas é o empresário que importa. O frango, as conchas, as asas, as perdizes e estas coisas, as goelas e os pescoços e estas coisas todas, que sentem isso cada vez mais difícil. Primeiro, a velocidade com que acontece. O financiamento é mais difícil. Se o financiamento é mais difícil, isso significa também alguma dificuldade, encarecer o dinheiro internamente. Né? Só que nós também somos uma economia que não se financia muito internamente, né? Pronto, isso já estou eu a falar como leigo, não propriamente como especialista, mas tem esses impactos. Tem impacto no preço do dinheiro, no empréstimo, no prazo das transações, e isto para a população em concreto pode significar carência de alguns produtos, escassez de alguns produtos ou aumento do preço de outros. Ok. Doutor, falou de compliance de forma que eu nunca havia ouvido, não é? Porque focou-se muito na questão ética. Compliance para todos nós, sem exclusão, sem essa questão de pensarem que compliance é para uma determinada elite ou é para um determinado grupo, propriamente empresas. Já que todos nós temos a responsabilidade de falar de compliance e levar o comportamento ético para que tudo esteja em conformidade, eu queria saber 2 questões. Primeiro, com relação às casas de jogo, como é que a gente pode controlar, visto que são muitas das vezes instituições que têm muitos clientes
e que, de certa forma, há uma grande facilidade para poderem introduzir e disseminar, né? Grandes quantias, justificando com a presença de clientes em vários pontos. E a segunda questão é, nessa perspectiva de que todos nós devemos participar, neste caso, denunciando, negando aquelas chamadas fezadas, como falamos anteriormente, quando um cidadão com a profissão de advogado, sim, pode até ser advogado, toma conhecimento do enriquecimento ilícito do seu cliente, pelo facto dele ser advogado, pode ou não pode, ou deve ou não deve denunciar, uma vez que tomou conhecimento de um enriquecimento ilícito? A primeira questão, qual era? Era basicamente como é que nós como cidadãos ou as instituições podem controlar a questão das casas de jogo. Casas de jogo. Aqueles das fichas. Não. Vamos aqui fazer publicidade. As casas de jogo, ou seja, os jogos de fortuna e azar são um fator de risco elevadíssimo para o branqueamento de capitais. Não é só para a casa de jogo. É anterior à casa de jogo. Não me levem a mal, desculpa lá. O apostador. Batem ficha, né? O batedor de ficha. Porque ele pode apenas ser um instrumento de uma pessoa. Imagina aquela coisa da lavandaria. Sim. Eu vendi drogas, fiz tráfico de combustível, fiz isto, fiz aquilo. Tenho muita liquidez comigo. Okay? Eu preciso agora introduzir aquilo no circuito financeiro. Eu posso contratar 20 pessoas, dar-lhes dinheiro, jogar as fichas com várias apostas, diferentes, jogar, receber o retorno e ir depositar como resultado da ficha. Exato. Jogo. Só que, e aí a empresa de jogo não tem como checar. A empresa de jogo não tem como checar, porque os montantes em que se jogam não assustam, são montantes irrisórios, só que o que resulta, a quantidade de pessoas que jogam para a mesma pessoa ou para a mesma entidade é que nós não sabemos, porque não sei, nunca joguei, mas acho que não se identifica lá, né? A pessoa não se identifica, e daí pode resultar este dinheiro, por um lado. Por outro, né? Essa é a dimensão da casa de jogo. Ela própria pode servir deste veículo. Pode servir deste veículo. No final de tudo, eu, em vez de contratar jogadores, vou mesmo depositar o dinheiro na conta da casa de jogos, a dizer isso é o resultado do jogo que tivemos. Real Madrid e Barcelona apostaram muitos, Angola versus Argentina apostaram muitos, e então isto é o resultado. Mas pode sempre ser isso, porque isso é a própria casa de jogo a fazer. A própria casa de jogo a fazer. Eu digo sempre, e o pessoal muitas vezes as pessoas ignoram essa dimensão, as organizações criminosas, isso as Nações Unidas estuda isso, está tudo documentado, as organizações criminosas são altamente especializadas. Como elas são altamente especializadas, essas organizações criminosas têm dentro de si quadros altamente qualificados. Mais uma vez, o ser altamente qualificado não quer significar que eu tenha ética. Sim. Posso não ser, posso ser uma pessoa altamente qualificada e muito ambiciosa, e para mim tudo serve. E essas organizações criminosas têm pessoas altamente qualificadas de várias especialidades a trabalhar para elas. É simples eles perceberem, nós vamos juntando aqui o dinheiro até chegar uma semana crítica, por exemplo, da Champions. Eles percebem, não. Agora há uma pausa, uma data FIFA. Depois da data FIFA vem jogo das taças. Não funciona muito. Depois dos jogos das taças,
aqui jogos da Champions são muito, muito importantes. Sim. E isto leva muita gente lá. É nessa altura que nós vamos lá meter. Ah, Eles fazem os estudos. sim. Ok? É difícil de identificar, né? Por causa da relevância. Por causa do fluxo, a relevância do jogo, o número de adeptos, o número de pessoas que vão bater ficha, rapidamente ele consegue justificar isso com este fluxo. Ok? Pronto, então temos aí. Então, por isso é que existe um Instituto de Supervisão de Jogos, que tem também a responsabilidade de supervisionar a atividade das casas de jogo de fortuna e azar, para ver se estão conforme ou não estão. Mas isso é estudado a nível internacional. As casas, os jogos de fortuna e azar são uma atividade de risco elevado. Isto inclui casinos e estamos a falar aqui nesse modelo mais artesanal. Mas há também no modelo altamente sofisticado, né? Temos isso. E já agora, doutor, só assim de forma rápida, não tem muito a ver, mas gostava de ouvir a opinião. Atualmente, bater ficha é um fenômeno. No meio das pessoas, sim. Assim, de forma resumida, o que é que o doutor acha sobre essa questão que praticamente atinge todas as faixas? Eu desespero. As pessoas estão desesperadas. Eu digo sempre, a maior parte da população é gente honesta, ok? É gente que quer trabalhar, quer viver com dignidade. E o que as pessoas fazem é tentar, pela via da ficha, tentar ter algum conforto financeiro. Sim. Mas isso não é só em Angola, ok? Os jogos de fortuna e azar não é só em Angola, é em todo o mundo. Só que aquilo, com o sistema de algoritmos, não ganham todos. Claro. Aquilo vicia, né? Sim. Porque cria uma expectativa de que será desta vez, né? E se falhou desta vez, há de ser da próxima, né? Se desta vez recebi 500 mil, investi 10 mil e recebi 500, da próxima vez vai ser mais, né? Então, pode criar aqui uma dependência emocional também. Mas é muito condicionado à situação de carestia que nós vivemos, ok? A situação de que as pessoas querem honestamente encontrar uma solução para as suas vidas, e como custa barato, são coisas de que a pessoa está ligada à paixão do popular, né? Sim. Futebol, e são coisas que as pessoas gostam realmente, acompanham, de todas as camadas, as emoções funcionam da mesma forma. Então, quem montou esse algoritmo dos jogos fê-lo juntando a fome e a vontade de comer. E atmosfera. Perfeito. Okay. Doutor, só para fecharmos já aqui, salvo se o Hélio tiver ou o pessoal que tiver cá tiver uma questão. Tem a questão do... sim. Não, vou. Advogado. Sim. Pronto, essa questão, por exemplo, nessa questão da avaliação, os advogados estão lá, né? A ordem dos advogados está lá. É que é uma questão extremamente delicada, porque os advogados também, tal como os jogos de fortuna e azar, os advogados são uma classe muito vulnerável a nível internacional, está catalogado pelas Nações Unidas para efeitos de crimes de branqueamento de capitais. Uma atividade de risco alto. De risco alto. O próprio advogado e a apetência que as organizações criminosas têm de contar com os advogados para fazer isto, né? Só que aqui a questão coloca-se em dupla dimensão. A lei e a Constituição protegem se este contacto que o advogado teve foi no âmbito de uma consulta jurídica. Ok. Foi no âmbito de uma consulta jurídica. Ele abriu, foi aberta, o cliente deslocou seu escritório, fez uma consulta jurídica, essa consulta está protegida pelo sigilo profissional. Isto o advogado não deve. Agora, e nós fazemos essa distinção, se o contacto for não propriamente no âmbito de uma consulta jurídica, mas só pelo facto dele ser advogado e o cliente lhe está a pedir serviços que qualquer outra pessoa pudesse fazer, então o advogado tem a responsabilidade de fazer uma denúncia desta atividade. E então aqui distingue-se entre atos próprios de advogado
Ok? Por exemplo, o cliente está a ser acusado de um crime. Ele foi constituído arguido. Ele chega até os escritórios, eu fui constituído arguido, não sei quantos crimes XY. Na verdade, eu fiz isto. Eu fiz, mas como eles não conseguiram chegar lá, o advogado pode dizer, ok, tudo bem, muito bem, não me sinto confortável que eu lhe defenda, mas não pode denunciar, porque isso está protegido, ok? Não pode denunciar, ele mesmo fez e não pode denunciar. Agora, quando o cliente vem dizer assim, doutor, olha, sabe, eu estou com pressa e que tal, eu gostaria que eu tenho aí cash, tenho liquidez, eu gostaria que lhe passar uma procuração irrevogável para o senhor movimentar isso, comprar títulos e investir o dinheiro. Isso não é ato próprio do advogado. Isso é uma atividade que qualquer cidadão pode fazer. Então, sempre que uma abordagem desse tipo for feita, o advogado tem a responsabilidade de denunciar isto. Então, é essa a distinção. Por isso é que a Ordem está a trabalhar também nisto, porque precisamos fazer estas distinções. Agora, são uma classe vulnerável, são uma classe extremamente vulnerável. Apetecível para que as pessoas cheguem lá e possam pedir branqueamento. Por exemplo. Então, a lei distingue muito bem isso. Há um acórdão do Tribunal Constitucional também que distingue isso, a propósito da Lei 3411, que distinguiu, de facto, atos próprios de advogados e atos não próprios. Sempre que forem atos não próprios, por exemplo, o advogado é nomeado, o cliente pede para o advogado constituir numa sociedade, mas pede que meta lá as pessoas do escritório como sócios para depois passar uma procuração irrevogável, o advogado para representar no negócio, pronto, isto é tudo, são tudo atividades suspeitas. Então o advogado tem a responsabilidade de comunicar isso. E não sei se foi respondida a questão, Maneva. Perfeitamente. E já agora, nosso convidado especial tem aqui uma questão. Ele procura saber o que é que o doutor acha do projeto de lei sobre o estatuto das organizações não governamentais, pois os bancos têm muitas dificuldades em identificar a origem e destino dos fundos das igrejas, tal como das casas de jogo. A título de sugestão, ou seja, opinião, né? O que é que o doutor acha sobre esse projeto de lei? Tem que se trabalhar. O projeto tem é uma questão fundamental, aliás, é uma questão fulcral da avaliação, pesou muito no tipo de avaliação que nós tivemos. Essas igrejas estão mesmo a movimentar, doutor, algumas que já têm TPAs. Isso pesou muito na avaliação que temos. Okay? Por isso é importante que se encontre um regime jurídico robusto para controlar. Mas é o que eu disse há pouco. Só que nós, no ato de querermos controlar, sempre podemos atropelar coisas, né? Então isso requer conversa, requer estudo, debate, auscultação profunda para que se diga, é verdade que nós vamos controlar, só que as dimensões do controle têm de estar muito bem identificadas. As igrejas, por exemplo, não me assustam. Eu, em 2000, na minha dissertação, já tinha dito que as igrejas eram um risco. Ok? Que as igrejas eram um risco, não é de hoje. Em 2007, né? Com a publicação que fiz em 2010, já tinha dito que as igrejas eram um risco. Ok? A quem é que interessa? Nós vimos igrejas crescerem, é igual, né? O que é que acontece? Quem é que controla o que acontece ao domingo? Quem é que controla o que acontece ao sábado? Quem é que controla o número de cultos, o número de missas, o número de pregações? Ok? Ninguém consegue controlar. É uma coisa extremamente sensível. Como é igreja, as pessoas pensam, não nos queremos indispor com Deus. Então ficam com limitações, mas Deus não é isso. Deus não é isso. É a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eu sou Yuri César. A parte de juntar dinheiro, de ter patrimônio, a igreja tem que justificar, qualquer que seja. Tem que justificar as origens e a forma e tudo. Claro que é difícil, dizer, foi uma doação, foram ofertas de domingo, foram ofertas da fogueira de não sei quantos, foram ofertas daquilo. Fogueira Santa. Pronto, e outras tantas, né? Pronto, então é muito difícil, de facto, tem que se criar aqui um regime robusto para exigir isso. Doutor, eu gostaria muito que tivéssemos uma parte 2, uma continuação, porque ficou muito para se perguntar. Não é possível, num único programa, falar de tudo.
eu queria muito é que nós pudéssemos um dia voltar aqui e falar de compliance na perspectiva de como ajudar as instituições a combaterem esses crimes financeiros. Pois a sua dissertação tem muitas sugestões e muito interessantes. Se calhar podíamos trazer aqui alguns temas debatidos lá, para podermos transmitir, ajudar as instituições a combaterem esse crime, esse mal que assola todos nós. Exato. Não, perfeitamente. Ao dispor. Ótimo. Então, Hélio, assim foi a primeiríssima edição do podcast Banca para Todos. Então, nós queremos aqui agradecer ao Dr. Benja Satula, o vizinho, ao mais velho, pela sua presença cá. Uma aula magna para quem presta atenção e valoriza matérias que são de utilidade pública. Então, claramente, há de perceber, se estiveres lá em casa, que isso aqui é um marco, né? Não sei se o Hélio tem somente coisa agradecer. a dizer. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Esperamos tê-lo aqui para a próxima edição e nós queremos muito poder aprofundar mais sobre compliance. E outros temas, né? Os temas também. Agradecer a presença dos nossos convidados especiais, doutor Dumilde, doutora Evanice. Não, Evanice, não. Como é que é o nome? Esqueci. Maneva. E a Maneva, a nossa afro. E é isso. Eu acho que merece uma salva de palmas, né? Para todos nós. Quem haja. Eu podia terminar dando aquele... Olha, quando eu era mais novo, eu curtia muito do João Lígio. Não sei se conhecem. Ele dizia assim, Gabriel na técnica, Cristiano na produção, João Lígio, banca para todos. Nesse caso é Yuri Kitek e ele Ernesto, banca para todos. Estamos juntos, one love.